Estamos aqui hoje, então, para mais um nosso Papo de Escola especial de Natal. E no dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios desse nosso ano de 2020, mas principalmente como é que a gente sobreviveu a ele. Então vamos lá, quem é que quer começar contando aqui para nós quais foram os principais desafios desse ano, mas principalmente como é que vocês superaram esses desafios e como é que a gente está aqui hoje encerrando 2020 com muita alegria e diversão? Eu vi uma mãozinha levantada, Mel. Não, mas pode ser eu, porque eu tava aqui assim, ó, curtindo um pensamento, sabe, assim, tipo, pensando, gente, primeiro que eu nem senti esse ano passar, né? A sensação que eu tive, não sei se para todos, foi que a gente iniciou a quarentena ontem. De tanto que a gente ficou em casa, ou seja, aquela sensação de falta de completude, de ver as pessoas de perto, né? Que aí quando a gente vê as pessoas de perto, a gente fala assim, nossa, agora eu realizei, eu vi as pessoas, eu concretizei com as pessoas. E aí, quando a gente não tem esse momento, dá uma... Sei lá, eu senti esse vazio, assim, né? Esse meio do caminho que não ficou completo, ele ficou estranho. Mas foi um ano que fez a gente repensar muita coisa, né? E repensar muitos modelos também. E o nosso movimento ele surgiu justamente disso, né? De repensar esses modelos, de repensar essas formas, de trazer um pouco de reflexão sobre o que tínhamos, para onde vamos. Surgiram muitos movimentos, né? As pessoas se buscaram, se uniram, então eu queria meio que começar esse papo assim, trazendo um pouco de esperança diante desse caos educacional que a gente viveu esse ano. Que foi uma mudança muito forte, né? Quem mais quer contar como é que foi o ano de 2020? Como é que está se sentindo nesse finalzinho de ano? Fala, Lara! Eu queria começar falando um pouco da mudança que a gente teve que fazer. Assim, para mim, eu estava dando aula normal no primeiro semestre, e no meio do semestre a gente teve que trocar tudo. Então, esse primeiro semestre foi bem caótico. Eu vi muita diferença do primeiro para o segundo semestre. O primeiro semestre foi bem caótico, tipo assim, todo mundo vai embora e agora o que der para fazer a gente faz. E eu achei que houve muita preparação para o segundo semestre. Onde eu dou aula aqui de design, eu achei que as pessoas foram muito rápidas para agir na questão da adaptação. Eu acho que isso tem a ver um pouco também com a área, né? Eu sou professora de design, eu trabalho com pessoas que são professoras de design e já estão acostumadas a coisas inovadoras ou a problemas. As pessoas que veem problemas como uma forma de oportunidade, né? E eu acho que isso fez muita diferença, porque eu não vi, assim, as pessoas querendo, vamos voltar ao normal agora, tomara que volte, sabe? Todo mundo ficou querendo muito fazer com que aquela nova situação fosse a melhor possível. E uma das estratégias que o pessoal usou, que eu acho que foi fenomenal, assim, foi cuidar de cada situação de forma individual, assim, cada aluno teve, por exemplo, teve gente que o aluno foi embora e deixou um monte de coisa na escola, só que ele foi embora, teve aluno que foi embora do país. Então, como é que vai fazer? A escola arrumou, discutiu com os alunos para enviar para eles o que eles precisavam, ou guardar na escola, deixar guardado até o próximo semestre o que eles podiam deixar lá. Então, assim, eu achei que teve muito esforço para lidar com as situações individuais. E isso me fez lembrar muito de como a gente fala da educação quando ela é personalizada, né? Como que isso faz diferença para o aluno? Ele sentir que ele é cuidado, que ele tem assistência. E muita gente não tinha internet de qualidade para participar do Zoom em casa, por exemplo, e aí eles pegaram incentivo na escola mesmo para fazer esse tipo de coisa, para adaptar o ensino ao online. Então, isso foi uma das coisas positivas, eu acho que de uma forma forçada, meio que a gente acelerou a inclusão de tecnologias e o acesso a elas.
Acho que isso foi uma coisa positiva. Mas, de forma geral, eu acho que a chave foi não ficar remoendo o que aconteceu, mas estar aberto à mudança e se dispor a fazer coisas de uma forma que você não conhecia. Acho que isso foi bom. Achei que todo mundo está um pouco mais aberto a isso agora. Legal. Vini, Rodrigo, qual de vocês quer compartilhar um pouquinho dos aprendizados, desafios deste ano? Rodrigo, acho que o Vini está apontando para ti. E o Rodrigo olha para cima. Eu olho para cima, porque o meu monitor tá um olha para baixo, outro para cima. Decidam. Não, eu estou olhando agora para a câmera. Mas, rapaz, esse ano, 2020, foi num começo desesperador, mas depois acabou se tornando algo que trouxe muito entusiasmo para algumas pessoas pela questão de mudança, né? Mas no começo, realmente, pessoas que já estavam envolvidas nesse meio digital, como a Lara falou, não sentiram tanta dificuldade assim, né? Mas mesmo assim tiveram muito trabalho, porque tiveram que modificar suas aulas, adaptar para uma condição diferente, né? Porque quando você está com data show, quando os alunos em tempo real ali podem tirar alguma dúvida, é diferente de você estar ministrando algo e que os alunos, eles têm medo de falar no microfone, às vezes, no caso de uma aula online, e eles colocam no chat, você às vezes o chat não era em tempo real com você, você só via depois que passava, aí a dúvida passava, o aluno acabava acumulando aquilo ali, e muitas vezes não entendia o conteúdo, né? Então esse tempo, esse time de você estar dando aí, vou parar um pouquinho, vou olhar o chat, e aí galera, então assim, você teve que se adaptar a essa nova situação, né? E para quem não era nativo digital, realmente a dificuldade foi muito grande. Por isso que eu disse que no início foi desesperador para muita gente. Mas depois trouxe a esperança de que é possível a gente ter esse ensino híbrido, né? Com o presencial e o EAD, né? Seja ele como um apoio pedagógico para o aluno, seja ele como um modelo novo a ser seguido, né? Por algumas instituições que muitas estavam esperando só a deixa, né? Outras não eram nada digitais, eram totalmente analógicas, tiveram que fazer o arrumadinho digital para poder se tornar, para poder atender a demanda do mercado. Então, eu acho que o próprio coletivo surgiu com essa inquietação nossa de tentar auxiliar, né? De tentar dar apoio a essa galera, de como aplicar novas práticas, novas metodologias, usar novas ferramentas, para que a gente possa dinamizar essas aulas e que a gente possa se sentir mais à vontade, né, de estar de frente com a câmera. Eu tive um colega que ele dava aula com a câmera desligada, ele botava a projeção à aula porque não é que ele se sentisse seguro, não, ele não gosta de se ver filmado, né, ele não gosta muito de tirar foto, de ser filmado, então é uma questão da pessoa, que ele teve que se adaptar, ele teve que ligar, ele teve que aprender a lidar com isso, né, na base meio que dá porrada, mas em curto período de tempo foi uma terapia, né, de choque, praticamente, podemos dizer assim, mas ele teve que se adaptar a isso, então ele não gostava e teve que deixar a câmera ligada e tentar esquecer da câmera, né, para os alunos pelo menos ver que ele estava ali, mas muita gente teve que vencer esse medo da câmera, teve que vencer esse medo do digital, e eu achei isso muito legal. A gente avançou pouco, a gente pensa que avançou muito, mas para a educação, pela metodologia, pelo modelo que a gente tem atual, nós avançamos pouco, mas já foi um passo que poderia ter demorado 10 anos para acontecer, né? Então, isso mostra que a gente pode avançar mais e mais rápido, né? Basta a gente querer, né? Não precisa a gente ser obrigado sempre, né? Basta 2020, não precisa 2021 vir obrigando a gente a dar um passo maior também, que aí realmente vai acabar estressando todo mundo, né? Mas basicamente foi isso. A minha adaptação foi um pouco melhor, porque eu sou muito curioso, já mexia com várias metodologias e ferramentas, então foi um pouco, mas mesmo assim, né, o modelo de aula, o ritmo de aula, isso foi bem estressante no começo também. Mas basicamente foi isso. E aí, Vini, cadê tu? Muito legal ver vocês, galera. Para mim, eu acho que tem algumas coisas que esbarram muito aqui com o coletivo, como o Rodrigo falou. E acho que a principal delas é a intencionalidade, né? Algumas mudanças, elas podem ocorrer por questões externas, por questões internas, mas quando elas ocorrem de modo intencional, acho que ela é um pouco mais fácil. Eu já acho que
as mudanças foram muito grandes em 2020, porque ela foi pela pressão, né? A pressão colocou gente que não mudaria para mudar. E eu acho que esse ano também é um ano de evidências, né? Não a música do Chitãozinho Chororó, mas não deu para disfarçar as evidências. Coisas boas, coisas ruins ficaram muito evidentes. Ficaram evidentes, por exemplo, a separação do pessoal e do profissional, que ela não existe de fato. O pessoal e o profissional se emendou de um jeito que casa era trabalho, trabalho era casa, home office ficou mais office do que home, e coisas assim. Você não sai, né, para a escola, você continua no mesmo lugar para que aquilo tudo aconteça. Então, até o cérebro se adaptar a uma série de coisas demorou muito, né? E aí acaba que, como a Laura falou, assim, veio o caos e a gente tentou botar ordem no caos. E aí o segundo semestre foi um pouco melhor, né, do que o primeiro para algumas coisas. Então eu acho que ficou um pouco mais fácil de tentar mexer com esse caórdico, né, com essa ordem no meio do caos. E aí me lembra das 3 palavras do coletivo, né, que é intencionalidade, colaboração e a criatividade. Então eu acho que essas palavras resumem bem esse 2020, porque precisou ser cada vez mais intencional a cada ida ao mercado, tinha que ser muito mais intencional. A colaboração, mais do que nunca, foi necessária para dividir, para aprender, para trocar, para juntar pessoas que você nunca viu antes e trabalhar com elas assim mesmo. E, claro, né, poder gerar ideias, gerar soluções, os problemas que vinham de quântica, né, de quantas, vinha em caixas, assim, nunca vinha de um só. Então, é assim que eu enxerguei, mas eu fico assim, ouvindo vocês pensando, historicamente, né, como é que na Idade Média, né, mudou tudo, né, vieram gripes, vieram pandemias anteriores, as pessoas tiveram que se reinventar de diversas formas, e a arte, e era isso que para concluir, como a arte salva vidas, né, mais do que nunca, questões pessoais e artísticas também se ganharam um holofote maior. É isso. Legal. Eu fiquei te escutando, Vini, fiquei pensando que tu falasse dessa questão, né, da não separação entre o pessoal e o profissional. Eu acho que esse foi um ano que o processo, ou os bastidores apareceram muito, né? A gente, muitas vezes, tem a ideia como educador, né? A gente de muitas vezes levar as coisas prontas para os nossos alunos, né? Os materiais, as atividades, as coisas, enfim, para acontecerem ali. E esse ano, com todo mundo tendo que reaprender e refazer essas coisas, os alunos viram quando um professor se atrapalhava com a tecnologia, né? Ficou evidente, né? Esse tipo de coisa. Eles viram que, né, nós também precisávamos de ajuda em muitos momentos, e tá vendo esse processo de aprendizado do professor, eu acho que isso também é muito valioso, né? Tá vendo esses outros bastidores de como é que as coisas acontecem, né? De que nem sempre as coisas vêm, né, prontas, ou, né, que o professor também pena, né, para conseguir muitas vezes dar conta dessas atividades. Eu acho que isso traz uma perspectiva bastante interessante. Acho que tem muita vulnerabilidade, né? É difícil para a gente também se colocar nisso, a gente também precisa, né, se trabalhar um pouco essas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que isso traz uma possibilidade bacana, assim. E fico pensando também nas outras possibilidades que esse ano nos trouxe, né? Nós aqui no coletivo, nós estamos falando com pessoas de 5 cidades diferentes, né? Estamos em 5 lugares diferentes, em 2 países, né? E quando que a gente poderia estar fazendo isso, né? Então, assim, claro que já existia tecnologia, né, o ano passado, para a gente fazer o que a gente está fazendo hoje, né? Mas a gente acabou se encontrando, né, em função dessa pandemia, em função dessa necessidade de trocar mais, de colaborar mais. Então, acho que isso é muito, muito legal, né? Assim, o quanto também esse grupo né, é resultado também disso, né? Quem mais? Alguém quer contar alguma situação, sei lá, meio engraçada, meio diferente, meio que, sabe aquela coisa, já que tá final de ano, já que estamos em clima natalino, agora vamos rir um pouco das coisas que aconteceram em 2020?
Ai, que legal, Lu. Eu queria falar uma coisa, não é uma coisa engraçada, mas eu queria puxar um gancho assim para o que vocês acham que aconteceu na aula online, o que foi mais difícil e alguma coisa desse sentido também. Para mim, quando vocês falavam, eu pensei nisso. Para mim, o que foi mais difícil foi acompanhar o progresso das pessoas. Eu acho que quando a gente está em sala de aula, a gente vê a pessoa desenvolvendo, vê as dificuldades, vê quando ela está nervosa, vê quando ela está triste, vê quando ela está motivada, né? E no online não é difícil. E não só para aluno, para amigos, a gente não sabe como que o pessoal está lidando com as coisas, né? Eu achei que essa questão do ficar no virtual dificultou muito o acompanhamento do processo, assim, e a identificação do estado emocional das pessoas é muito difícil também. Então, essa para mim foi a maior dificuldade do ensino durante esse ano. Eu acho que acho que todos os professores se desdobraram para motivar os alunos, mas a gente, na verdade, não conseguia saber muito bem o que estava passando na mente dele naquele momento. É aquela questão do estar presente no momento presente ou não, né? Eu acho que isso para mim, foi a maior dificuldade. No meu caso, o momento engraçado teve o tempo todo, porque como o Vini falou, a gente não sabia se era mais home ou era mais office, né? Então, a gente dando aula, passava o menino gritando, ô vó, né, meu filho aqui, ou minha filha, aí o padre, quando dava um tempo para abrir a porta, gente, papai tá dando aula, eu colava um papel na porta, mas eu podia botar uma cartolina na porta, que não adiantava, porque eles se esquecem, normal, isso é normal, a gente tá em casa, né? Nunca tinha acontecido isso, deles estarem assistindo aula também, porque não era só eu, né? Tinha eu e tinha os meninos. A sorte é que para meus filhos estavam à tarde e eu dava aula mais pela manhã, mas quando era tarde, aí ligava a televisão, já sabia, porque falei blim, blim, blim da TV. Ou seja, ou o cachorro latia, né? No caso de Vini, né? Que aconteceu agora há pouco, e tá tudo bem. Acontece, a gente tá em casa, né? Outra dificuldade é a gente se desligar, né? A gente acordar de manhã e bater aquela preguiça, eita, eu tenho que dar aula. Que horas é mesmo? Você ficou meio desnorteado de horário, de tempo, né? Tempo e espaço. Você dizia, eita, mas quando você acorda, levanta, se arruma, sai de casa, né? Então, até a adaptação ao home office é uma coisa que é complexa, né? Muita gente recomenda que você faça o mesmo que você saísse para o trabalho. Acordasse, tomasse café no mesmo horário, trocasse de roupa, tomasse banho, como se fosse trabalhar, para ver se a mente entra naquele ritmo. E é difícil, isso foi uma coisa interessante. E fora que, se Lara falou que a dificuldade com a internet dos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil, a internet flutuando, a internet caía, aqui no meu tinha hora que a internet não queria pegar, né? Mesmo no cabo, então caía, Deus sabe por quê, e derrubava e voltava. Então, assim, a tecnologia tem suas falhas, a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que entender, né, isso que não depende da gente. E Lara falou também da questão da dificuldade, né? Essa questão da empatia é muito complicada, realmente, porque você vê a carinha do aluno lá, o desespero dele, ele franzindo a testa, você explicando, e ele assim, você sabe que ele não está entendendo, não precisa perguntar, você está entendendo? Não, você repete, porque você já olhando para ele, você sabe que ele não está entendendo. Então, a maior dificuldade do aluno foi perder essa questão da empatia, da proximidade, né, do acolhimento. Eles se sentiram muito pouco acolhidos. E estou falando tanto do ensino médio quanto do superior, né? Porque mesmo o aluno do superior, ele tem aquele acolhimento com o professor, aquela possibilidade de tirar uma dúvida, de mostrar, né, para o professor o que ele está fazendo, e você ter aquele feedback praticamente imediato. Isso faz muita diferença, né? É por isso que o papel do professor é fundamental, porque não é só na questão de passar conteúdo, é aquela questão de interagir com o aluno, de criar um vínculo com o aluno, de trazer experiências de vida para o aluno também, porque a gente conta para eles, eles perguntam alguma coisa, a gente conta a experiência que a gente viveu, que até serve para que eles possam ter como base para outras coisas que eles vão realizar. Então, é muito importante esse vínculo, né? Então, acho que foi o que os alunos mais sentiram falta, e nós, professores, também. Né? Eu acho que esse vínculo é que foi o mais doloroso, podemos dizer assim, ao meu ver, né? Mas evento engraçado foi o que mais teve. Também. Eu acho que essa divisão, né, de entrar um pouco na casa das pessoas e ver isso tudo,
sempre dá uns causos engraçados e de tudo, tanto desde o pijama, do semi-vestido, que eu estou neste momento por acaso, mas quem não trabalhou só se preocupando com a parte de cima, só com algumas coisas, o cabelo que prende, e aí precisou levantar, cai alguma coisa, sempre umas coisas dessa, e essas interferências que a gente sempre excluiu da vida, né? Tipo a criança que faz barulho, o cachorro, a gente sempre excluiu, mas agora de repente virou parte, né? É o carro do ovo que passa na rua, quer dizer, para quem não sabe, tem aí a galinha que bota aí, chora para colocar ovo, não sei da região do país que você está, se isso também tem. Então, eu acho que isso acaba sempre trazendo coisas que a gente sempre distanciou e ficou próximo. E quando que a Lara perguntou dos desafios, eu acho que tem um pouco a ver com o Rodrigo falou também, da rotina. Porque, querendo ou não, todo mundo fala mal das rotinas. A rotina é ruim, que trabalho rotineiro, mas como a rotina é necessária. E as pessoas que se adaptam bem a novas rotinas, né, são disciplinadas. Eu vejo as pessoas que são mais disciplinadas conseguiram se adaptar, mas que mais fácil a ter os horários, a ter os momentos, a dizer qual horário começa, qual horário termina, porque não tinha mais tempo de entrada e de saída para nada, e dar limite, dizer não. Então, acho que isso tudo foram aprendizados muito grandes, assim, entender que rotina e disciplina são muito mais importantes do que o conhecimento geral fala sobre. Bel, quer contar algum dos teus desafios ou das cenas engraçadas? Cara, cena engraçada é sempre essa do cachorro latindo, a gente ficar desconcertado, a mãe que chama, esquece que você está na call, né? A gente derruba alguma coisa e aí você preparou todo um cenário e bum! Na hora não funciona, mas isso da disciplina que me chama muita atenção, assim, porque diferente de muitas pessoas, para mim foi tranquilo o home office. Então, para mim, estar de home office, trabalhar, ter esse espaço foi mais tranquilo e ter essa disciplina foi mais tranquilo. E aí, o que foi engraçado para mim foi que eu não tinha essa percepção de organização. Eu achava que tudo que eu fazia era o mínimo que todo mundo ia fazer. E aí os meus colegas começarem a me pedir dicas de organização. E eu ficar meio bugada, assim, sabe? Tipo, oi? Eu organizada? Não, né? Vocês estão loucos, eu não sou organizada. Não, mas tu tá sempre no horário disponível, tu planeja, não sei o quê. E eu falei, cara, eu não tenho essa percepção. Então, foi muito engraçado, quando eu estava com outros professores, eles disseram assim, tá, mas vem cá, como é que tu prepara? Quanto tempo antes você faz isso? Tudo relacionado à organização. Como que você obtém um feedback de alguém sobre a mentoria? Tudo porque a pessoa enxergava isso em mim. Então, foi muito engraçado eu saber que eu era assim, eu achava que eu não era, e começar a dar esses feedbacks e essas ajudas, assim, meio que por me pedirem, sabe? Mas como é que tu usa tal ferramenta? Tu tem um tempinho para parar para me explicar? Então, coisas nesse sentido, sabe? Que a gente que está passando pelo momento do caos, a gente imagina assim, não, vai dar tudo certo, sabe? Na hora tu pensa assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mas o estresse que tem nesse trajeto, né? E um relato que me marcou muito foi de uma professora do ensino infantil, né, do primário, que ela falou que o maior desafio para ela é as crianças não poderem brincar. E isso foi, assim, me cortou, sabe? Na hora, assim, eu fiquei pensando, nossa, como inovar numa brincadeira estando à distância? E aí, no mesmo dia que eu pensei isso, o meu esposo, conversando com o filho dele, que mora em outra cidade, eles estavam brincando de esconde-esconde pelo WhatsApp. Então, como é que eles faziam? O Rafael com o celular aqui com a câmera, fechava a câmera, corria para algum lugar da casa e abria a câmera e falava assim, onde é que o papai está?
E ele fazia a mesma coisa lá do outro lado. Ele fechava a câmera, corria para o lugar da casa, ficava meio escondido assim e dizia: papai, onde é que eu tô? E eles brincam disso o tempo inteiro. Então é tipo um jogo de adivinha, aonde que você tá, onde que o outro tá, né? Ou, mesmo estando distantes, assim. Então, eu falei, cara, ao mesmo tempo que a gente está vivendo no caos, o que isso me traz, né? Ao mesmo tempo que a gente está vivendo nesse caos de adaptação, em cima de adaptação, em cima de adaptação, às vezes a própria criança te dá a resposta de como que dá para mudar, sabe? E aí a gente fica ali naquela busca, né? Incessante, e às vezes é só um bate-papo com eles, você já consegue resolver, assim, alguns problemas de logística básica, né, de afeto, de carinho, de atenção. Ai, eu adorei esse relato aí do esconde-esconde, porque eu acho que isso nos mostra também uma das coisas que eu senti, assim, com muitos professores com os quais eu trabalhei esse ano. Parece que o primeiro desafio que eu senti muito forte era, tá, se a escola está fechada, se a gente não vai dar aula lá, então como é que a gente dá aula online? Mas um pouco com aquela primeira preocupação, como se tivesse um jeito de dar. Então, eu não tenho mais a resposta correta, né, de dar aula na escola, agora eu tenho que encontrar o outro jeito certo de fazer, né? E o que a gente foi vendo, eu acho que ao longo do tempo, é que não tem um único jeito certo de fazer, né? A gente vai... Não era simplesmente, não funciona assim, então agora é desse jeito. A resposta que a gente tem é que a gente vai ter que continuar tentando e vai ter que continuar ajustando e vai ter que o tempo inteiro... A resposta correta não tem resposta correta. Temos que continuar pensando em possibilidades, temos que ver o que vai funcionar para aquela situação, para aquele momento... E esse exemplo que tu traz, né, da brincadeira, remete um pouco a isso, né? A gente tem aquela primeira lógica de, o único jeito de brincar é esse, então a criança não tem como brincar, né? E aí tu contasse de um jeito de brincar. Eu acompanhei as minhas sobrinhas brincando com, né, fazendo FaceTime, enfim, ou qualquer coisa do gênero. Então, na casa de uma ficava gravando, né, o que elas estavam fazendo, e na casa de outra ficavam gravando, e elas ficavam brincando com as bonecas, com as coisas, contando a mesma história, como se tivesse uma do lado da outra, mas, na verdade, cada um estava com seus brinquedos, né? Então, eu acho que a grande questão é essa, a gente vai ter que tentar descobrir que outras possibilidades, né, que vão, né, surgindo aí para nós. E eu acho que talvez isso, né, nos remeta. Então, a gente está encerrando esse ano de 2020, que sim, foi um ano desafiador, mas que também, como a gente viu, abriu algumas possibilidades, né? Talvez não tenha nos trazido uma única alternativa de como poder resolver as coisas, mas mostrando para nós que sim, nós vamos ter que estar sempre buscando diferentes alternativas, diferentes possibilidades. Para 2021, né, o coletivo tem um pouco esse objetivo, né, de poder pensar junto com vocês em alternativas, em como é que a gente pode levar mais criatividade, mais colaboração, mais intencionalidade para dentro das escolas, e acho que um pouco esse é o nosso desejo, né, de que a gente encerre bem 2020, que a gente tenha um 2021 cheio de possibilidades, de novas possibilidades de uma educação mais criativa. Mais alguma coisa? Mais alguém quer contar alguma coisinha? Dizer mais algo? Não, só para encerrar a minha participação, né, não sei se o pessoal tem mais uma besteirinha, é a questão, Lu, que tu falou, que 2020 ele deixou muito exposta nossas vulnerabilidades, né? Mas, em contrapartida, mostrou caminhos também a se seguir, né? Mas essas vulnerabilidades, engraçado que não é só do professor, é da própria estrutura, né? Seja da estrutura dos colégios, do ensino, como a estrutura de apoio tecnológico também. Por exemplo, a internet, os alunos não tinham computador para poder ter acesso às informações, às aulas, nem celulares. Quando tinha o celular, o computador não tinha internet, né? Então, demorou muito para os governos criarem pacotes básicos de internet para que os alunos pudessem ter acesso. Né, as aulas online já vêm acontecendo há muito tempo, mas muitos alunos só conseguiram ter acesso às aulas de 2-3 meses para cá, então praticamente perderam o ano, principalmente a rede pública. Então isso mostrou muito as nossas vulnerabilidades, nossas fragilidades, e a partir daí a gente, agora em 2021, deve se reconstruir, né, de forma mais sólida, mais organizada possível, né, mas compreendendo que quando a gente depende da tecnologia, ela falha também, né, não é só a gente que falha.
e a gente tem que saber lidar com isso e aprender a lidar com isso. Acho que foi o ponto-chave que trouxe à tona realmente esse ano de 2020. É verdade. Que possamos, então, todos nós, dar um jeito de lidar com esses obstáculos, né, transformando eles um pouco em novas possibilidades, e que a gente possa, né, descobrir essas novas possibilidades juntos. Um Feliz Natal para todos, um ótimo 2021, e a gente segue se encontrando por aqui.